Pode acompanhar, Rebeca e Keren. Eu não sei como elas vão conseguir explicar Eclesiastes para as crianças, mas tudo bem. Eu acho que eu não vou conseguir aqui, mas vamos embora. Pois bem, meus amados irmãos, nós, domingo passado, tivemos o privilégio de encerrar a carta de Paulo aos Romanos. Já é Timóteo na minha cabeça. E a prova é Deus que a gente vai dar início hoje a esse livro bem peculiar da Bíblia, né? Ele parece até que foge um pouco do tom de todas as Escrituras. Mas vamos lá. Alguma vez na vida você se sentiu, ou pode estar se sentindo agora, como quem corre atrás do vento, buscando algo sempre que está fora do seu alcance? Você nunca chega onde quer chegar, nunca alcança o que almeja, está sempre em uma corrida que não tem fim, e não chega em lugar nenhum. Talvez você já tenha se sentido assim, passado por esse tipo de situação, ou esteja vivendo isso, né? Ou em algum momento você já sentiu o peso das rotinas repetitivas que não levam você a lugar nenhum. Trabalho, estudo, conta, filhos, marido, igreja, aquela coisa, e parece que nada acontece. Ou então que sua vida, sua rotina, suas atividades diárias não levam a lugar nenhum. E pior, além de não levarem a lugar nenhum, no fundo acaba não trazendo nenhum tipo de felicidade ou satisfação duradoura. Você está só cumprindo tabela. Tem micro alegrias aqui e acolá, como diz o outro. Uma satisfação ali, outra acolá. Mas na verdade está só ladeira abaixo, né? Afinal, para baixo, todo santo ajuda, literalmente, né? Então está só descendo. E tem algumas perguntas que são interessantíssimas, que não só a gente aqui, mas toda a humanidade, em sua história, fez e faz, né? Que é qual o sentido da vida? Todo mundo já perguntou em uma época de sua vida, né? Rapaz, eu estou servindo para quê? Para que eu estou nesse mundo aqui, nessa desgrameira, né? O ser humano tem a capacidade de questionar as coisas, a sua realidade, e uma das perguntas que são, uma pergunta que é pertinente é a gente questionar a nossa própria existência de certa forma. Não é negar a existência de Deus, nem nada disso, mas dizer assim, poxa, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, né? Que rumo as coisas estão caminhando? E hoje a gente vai começar a jornada através do livro de Eclesiastes. É um livro que está entre os livros de sabedoria do Antigo Testamento e é atribuído tradicionalmente a Salomão, filho de Davi. Esse livro convida a gente a uma reflexão profunda sobre o significado da vida, os esforços humanos e a busca pela felicidade. O livro começa já apresentando o seu autor, não é? Se a gente vê o capítulo 1, verso 1, ele vai dizer logo aí, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Embora não mencione o nome aqui, Salomão, né? Tudo indica que foi ele, filho de Davi, rei em Jerusalém, não é? Muitas pessoas questionam se esse livro foi escrito realmente por Salomão, uma delas era Lutero, porque em Provérbios, que foi escrito por Salomão, e em Eclesiastes, Cantares, Salomão se identifica. Já em Provérbios, já em Eclesiastes não. E é bem interessante que dá para a gente traçar uma linha na vida de Salomão e os momentos da sua vida de escritor, não é? Acredita-se que no começo da sua juventude, como ele estava todo frondoso, ele escreveu Cantares, apaixonado, aquela coisa, né? Ele ficou um pouco mais maduro e vê como as coisas funcionavam, foi para Provérbios. Aí já depois de muito tempo de vida, depois que fez muita besteira, de seu afastamento de Deus, seu retorno para Deus, ele escreve o livro de Eclesiastes, né? E ele vai usar uma palavra aqui, que muitos acreditam que não é ele, porque ele se identifica como o pregador.
Eu ensinei, a Helena não está aqui, eu ensinei essa palavra a ela há muito tempo, né? Enquanto eu estudava. Kohelet, né? O mestre, o pregador. É um professor que se coloca para ensinar uma assembleia, né? A palavra Eclesiastes vem da ideia de uma assembleia, de um ajuntamento de pessoas. E se a gente vê o propósito final do livro, ele vai dizer que ele está ensinando sabedoria. Então é a ideia do professor que se coloca para ensinar sabedoria a um público. Mas se ele começa dizendo que é rei em Israel, filho de Davi, ele já assume a ideia de Kohelet, de mestre, e deixa essa ideia de rei um pouco de lado, porque ele não está falando puramente só para Israel, só para os judeus. Ele está falando para toda a humanidade. Ele não está se dirigindo apenas aos filhos de Abraão, mas os filhos de Adão. Salomão queria atingir muito mais do que só os israelitas. Ele queria que o livro dele fosse um livro que atingisse todos aqueles que lessem e buscassem sabedoria nesse livro. Por isso que ele vai usar esse título de o pregador, o professor, né, o mestre, o Kohelet, né? É muito provável que Salomão então tenha escrito esse livro no fim de sua vida, depois de suas quedas, retornos a Deus, desgostos e entendimento como as coisas funcionam de fato. Ele reflete sobre suas frustrações e reconhece que o verdadeiro caminho, o único caminho que de fato que existe para seguir, sem se perder, é o caminho do temor ao Senhor. Então, antes que você tenha qualquer entendimento acerca do livro de Eclesiastes, ele é um livro evangelístico, de certa forma. A ideia aqui é levar a pessoa ao evangelho. Não de maneira direta, propriamente dito, mas é uma reflexão profunda, né? Do que é a vida de fato, do que as coisas que estão ao nosso redor, como elas se apresentam, sem colorir muito as coisas, né? A paleta de Salomão é cinza. Ele não tem frescura, digamos assim, dizer como as coisas são de fato, como as coisas funcionam. Não há nenhum tipo de palavra romântica, de iludir as pessoas que estão lendo. Ele apresenta como a vida é, mas dá a saída para esses contornos cinzas da vida em Deus, do temor ao Senhor, né? O pregador, ele resume a sua mensagem que a única forma de encontrar sabedoria e viver nessa terra é pelo temor ao Senhor. O pregador, ele nos alerta a não confiarmos na glória desse mundo, a depositarmos nossa confiança nas coisas aqui da terra, mas somente em Deus, e então a vida vai fazer sentido. Assim, o resumo do ensino de Eclesiastes é levar o leitor a temer a Deus e a obedecer seus mandamentos. O tema central é que temer a Deus transforma a sua vida vazia e sem significado em uma vida que seja proveitosa, que possa entender como as coisas funcionam e viver de maneira correta. É um manual que ensina para os pecadores caídos, que entenderam a remissão da parte de Deus, como viver nessa terra, como caminhar nessa terra até o dia da volta do Senhor Jesus ou da sua ida adiantada para lá. Eclesiastes começa com a declaração impactante. O verso 2, ele é o título, digamos assim, do livro, é o assunto do livro, resume muito bem o que se trata o livro de Eclesiastes. Olha aí, que grande inutilidade, a minha versão NVI, diz o mestre, o Kohelet, que grande inutilidade, nada faz sentido. Em algumas versões, né, ele vai dizer a famosa palavra, deixa eu botar esse botão aqui no canto certo, pronto, tudo é vaidade, né? Então ele foi para o lugar dele. Em outras versões vai estar a palavra vaidade, não é isso? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, vaidade de vaidades, né? E as pessoas têm muitos problemas só com essa expressão aqui, que não entendem muito bem, faz uma confusão danada. Mas preste atenção, esse é o tema central que vai permear todo o livro de Eclesiastes. E dentre essa ideia de vaidade, Salomão vai desenvolver em várias dimensões. A palavra vaidade aqui, só no livro de Eclesiastes, ela vai se repetir 38 vezes. E vai ser o tema enfático na sua obra, né? A palavra vaidade, ela deve ser entendida como futilidade,
vazio, que é hevel, né? É a ideia de uma neblina, ou bolha de sabão, uma vela que você acende, apaga e logo se evapora. Coincidentemente, é o mesmo nome, a mesma raiz do nome de Abel. A mesma ideia, sopro, algo que é passageiro. Mas há um entendimento que torna essa palavra melhor, digamos assim, que ela se encaixa melhor com a proposta do livro, que é enigma. Você pode escrever na sua Bíblia, lá perto de vaidade, enigma. A ideia é que ele está dizendo assim, ó, tudo é fugaz, tudo é passageiro, nada é duradouro. E isso faz com que a gente não entenda as coisas. A vida é um grande enigma. Nós não temos como compreender as coisas. O autor nos confronta com a realidade que muitas vezes essa realidade transitória que a gente não consegue entender. E no fim a gente não consegue de fato compreender como as coisas são. E a gente acaba não tendo uma satisfação duradoura. É muito interessante porque o mesmo autor de Provérbios que diz assim, ó, trabalhe, se esforce e você vai se dar bem na vida. Em Eclesiastes ele fala assim, trabalhe, se esforce e você não vai ter nada. É o mesmo autor. E Eclesiastes não é um livro de mentiras que ele vai mentindo e no final conserta. Não é isso. Eclesiastes é a visão do mundo aqui embaixo, sem Deus. O Kohelet, o pregador que é sábio, o homem mais sábio que já existiu, tirando Jesus Cristo, que também foi homem, mas está em outro patamar, mas é como ele dissesse assim, eu vou pegar todos os sábios que existem e vou pensar no mesmo nível que vocês, eu vou pensar com a sabedoria do mundo e vou mostrar que essa sabedoria não leva a lugar nenhum, porque a vida não faz sentido. Ele dá uma visão do que é a vida de fato, como eu disse anteriormente, mas em meio a toda essa realidade, em meio a toda essa coisa transitória, ele vai ensinando o temor a Deus. O livro vai balanceando, porque se há 39 passagens que vai falar que tudo é vaidade, a 38 vai ter 39 que diz que Deus é bom. Então, o livro foi totalmente trabalhado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e com a sabedoria que Deus deu a Salomão para impregnar nisso no homem, ao mesmo tempo que tira a esperança dele, da lógica desse mundo, da perspectiva desse mundo, coloca no coração dele que as coisas só fazem sentido através de Deus, através do temor ao Senhor. A outra expressão que repete-se muito no livro, que é fundamental para que a gente entenda, que é a ideia de baixo do sol. Então ele vai dizer que tudo é vaidade e que essa é a visão então de baixo do sol. Se repete muito isso. A ideia de baixo do sol é ver a vida sem a perspectiva de Deus. É ver a vida puramente aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu não sei você, algum parente seu com mais idade, mas meu pai ele não é cristão. E meu pai, ele poderia ser facilmente o autor de Eclesiastes. Sem brincadeira. Tirando a parte do temor ao Senhor, porque meu pai, ele diz coisas que Salomão disse. Salomão fala, o homem morre e o animal morre, ambos são enterrados do mesmo jeito. Meu pai diz, abre aspas, tá vendo esse bicho? Morreu? Então a gente morrer é a mesma coisa, vai para o mesmo buraco, acabou-se. Ninguém mais lembra. Salomão diz a mesma coisa. Você está entendendo? É a mesma visão de um mundo sem esperança. Meu pai não conhece Jesus. Meu pai não conhece Deus. A visão dele é essa. Você se mata para trabalhar, morre e não fica com nada. A família briga com tudo. A mulher arruma logo o outro. Palavras do meu pai. É a sabedoria cinzenta, nua e crua, mas é o que ele diz. E é o que está em Eclesiastes. É o que o livro vai nos dizer. Ah, o caba faz as coisas hoje, amanhã ninguém nem lembra, ninguém está nem aí. Acabou-se, quem morre se acaba. Salomão fala isso. Meu pai não é sábio igual Salomão. Mas é a percepção da vida debaixo do sol. Nessa série a gente vai ver que Eclesiastes não é um livro desesperador.
como nenhum outro livro da Bíblia, né? É porque a gente vai lendo na nossa perspectiva. A gente muitas vezes é treinado a não enxergar a graça no texto, a não enxergar que o livro faz parte de uma peça maior que é a Bíblia e que ele está apontando sim para Jesus. Você vai ver que Eclesiastes aponta sim para Cristo. Você vai ver que Salomão é como se fosse uma sátira, uma peça, não uma pegadinha, mas Salomão escreveu do jeito assim: eu vou colocar vocês na beirinha do precipício e vou mandar vocês olharem para baixo. É a esperança de vocês e vocês vão ficar desesperados porque não tem para onde correr. Mas na hora que o negócio apertar, que você for cair para frente, eu seguro você e digo: é o temor ao Senhor que nos deixa de pé. Se você for pelo seu entendimento, vai dar com a testa no chão. Não sei porque vocês estão rindo. Vai cair. Mas se ficar no temor ao Senhor, você ficará de pé. Então, está projetado aqui, bota lá o negócio do Eclesiastes. Não aquele negócio que eu mandei a você, não. Um negócio mesmo. Qual é o nome? Tem não? É porque lá está o título, digamos, do livro, né? A ideia do livro. Mas a ideia é que a vida encontra sentido na sabedoria que vem do Senhor, do temor ao Senhor, não é? Dito isso, vamos passar para o texto e depois dessas informações que são necessárias para a gente entender todo o andar do livro, né? Vamos passar então, propriamente dito, para o texto e navegar nesses 12 capítulos, não hoje, mas e aprender da parte do nosso Deus. Agora preste atenção. O verso 1 ele se apresenta, o verso 2 ele dá o tema que vai percorrer todo o livro, e a partir do verso 3, aí a ladeira para baixo. Aí começa o negócio a acontecer. E preste atenção, está aqui, a vida encontra sentido na sabedoria que vem do temor ao Senhor. É o título do livro, por assim dizer, né? Preste atenção. As perguntas que eu fiz inicialmente, eu quero fazer outras agora. Porque a gente vai focar na questão do trabalho propriamente dito. Naquilo que a gente ganha trabalhando. Né? No lucro que a gente tem, no proveito que a gente tem do suor do nosso rosto. E assim, você já se sentiu que apesar de todo o seu esforço no trabalho e na busca que você tem por conquistas materiais, e você alcança essas coisas, mas sabe aquela ideia de subir a montanha, chegar lá em cima e é só isso, né? E parece que não fez sentido, parece que não foi tão doce assim a conquista e falta algo essencial em sua vida? Ou você se sente cobrado, ou se cobra muito para ter sucesso na vida, para conquistar as coisas? Você é alguém que se mede pelo que tem, você se compara a outros, você olha para a performance do outro em outras áreas e eu quero ser melhor ou igual, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu trabalho e eu posso ter isso. Olhando de maneira nua e crua, não há nada errado nisso, em se cobrar, em performar bem em algumas coisas, né, em ter um bom emprego, ter dinheiro para se manter. Qual o problema que há nisso? A grande questão é se a nossa visão vem balizada do temor ao Senhor ou se estamos enxergando essas coisas simplesmente com a visão de baixo do sol. O materialismo desenfreado do nosso mundo e a mentalidade do ter para poder ser e a busca de independência, que é uma das maiores ilusões que existe, né? A pandemia mostrou que mesmo você tendo dinheiro, você não tem independência de nada. Pode levar as pessoas a uma visão distorcida do trabalho. Se imaginarmos que o trabalho vai suprir mais do que o que ele pode suprir, que é apenas materialidade, acabamos nos frustrando. Se você acha que você vai ser feliz se conquistar uma ótima carreira de trabalho, aquele cargo que você sempre sonhou, se você deposita sua felicidade nisso, Eclesiastes diz, não eu nem meu pai, que você vai acabar se frustrando. Que você vai acabar dando com os burros na água.
Aqui só estou indo para Provérbios, né? Podemos acreditar que o trabalho unicamente dará sentido às nossas vidas. Isso vai acabar nos levando ao erro e sucumbindo à tendência humana de buscar segurança nas posses, na materialidade. O próprio Jesus já falou isso, né? Quando a gente pensa muito nas coisas só daqui e não nas coisas do alto, a gente se mete em algumas confusões, não é? O próprio Jesus dizendo que um homem não tão sábio trabalhou bastante, juntou muitas coisas e falou para sua alma: descansa, aproveita. E Jesus disse: naquela noite te pedirão tua alma. E o que você vai dar? O que você vai falar, não é? Então assim, sem Deus o trabalho não tem sentido e nem proveito. Nessa passagem, a primeira que a gente vai ver nessa noite, o pregador, o Kohelet, o mestre, o sábio, ele defende a ideia de que o homem não obtém nenhum proveito em seu trabalho sem Deus. Ele observa a vida humana sem Deus e apresenta um argumento a partir da perspectiva secular, a vida debaixo do sol. E ele vai dizer sobre uma visão secular que o homem não tem qualquer benefício do seu trabalho. Vamos ler o texto? Vamos do verso 3 até o verso 11. A gente faz uma leitura toda, depois a gente vai revisitar o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra sempre permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá volta o mar correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Amém? É um texto já para você começar a semana animado, né? Esse aqui, ó. O que o homem ganha com o seu trabalho debaixo do sol? Aí você bota na frente: nada. E amanhã não trabalha. Manda para o patrão, né? É um bom começo. Preste atenção. A palavra aí, ó. O que o homem ganha, eu não sei qual a sua versão, pode ter escrito proveito, né, na sua versão, dependendo de qual ela for. A ideia aqui desse ganho de proveito é justamente bitcoins, business, né? É lucro, é ganhar algo de fato, entendeu? É algo comercial. Ele se refere às coisas, aquilo que a gente tem muito na nossa vida, aquilo que sobra em excesso, depois que a gente paga tudo. Né? Nem assim na sua vida, na minha, isso da gente tem uma conta só daquilo que sobra, abarrotadíssima, né? A ideia aqui, ó, é depois que você pagou tudo que você tem, que deve. Você comprou tudo que precisava, todas as suas necessidades básicas, pronto, gastou tudo que podia gastar no mês. Agora é o que sobra, é aquilo que você vai aproveitar. Vai para as Bahamas, vai comprar um carro novo, vai aproveitar a vida, né? O que Salomão está dizendo é que o trabalho, isso que sobra, esse ganho que vem com ele, é quase nada. Salomão vai dizer que muitas vezes o trabalho não oferece retorno algum. Aí vem aquela frase, né? Quem enrica com o pobre trabalhando é o empresário, né? Mas se você é empresário, você fala: é muito encargo trabalhista, eu vou quebrar, né? E assim vai. Ninguém está satisfeito, a verdade é essa, não é isso? Ninguém está satisfeito com o trabalho, porque você trabalha, fim de mês chega, vem aquela vitória de cartão, todo mundo vencendo vem Jesus e os cartão, tudo, você paga tudo, fica com nada. Já começa o mês devendo. É benção. E vai motivado para o trabalho, porque ou trabalha para pagar ou vai preso. Né? Ou não come, ou leva nome de veaco. Então,
Não tem por onde correr, é o que deve ser feito. A palavra aqui que Salomão, essa é a primeira. Quantas vezes eu vou chamar Salomão de Paulo? Fiquei 1 ano em Romano, meu amigo. É Paulo até não querer mais. A palavra que Salomão usa aqui para trabalho, ela se refere a tanto o esforço físico como um trabalho angustiante mental. É o cara se acabar de trabalhar. Não é simplesmente trabalhar, entendeu? É trabalhar feito um bicho. Salomão vai logo ao extremo e fala assim, ó, o trabalho, você trabalha muito, muito, muito. Sabe o que é que você ganha? Nada. Ou quase nada. Né? E ele junta tudo isso, a ideia de ganho, a ideia de que o trabalho exaustivo, e leva para a ideia de debaixo do sol, que é a expressão que vai se repetir muitas e muitas vezes. E ele destaca, então, a futilidade do esforço humano. Olha o verso 3 novamente. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, e que tanto se esforça debaixo do sol. Vê? Ele aplica aqui a ideia da futilidade, a visão do mundo realmente, enxergar as coisas como elas são de fato, abaixo do sol, a visão sem Deus. Então Salomão está dizendo assim, sabe o que é que você ganha por acabar de trabalhar? Nada. A verdade é essa. Juntando isso, a gente observa que o autor vai questionar, porque tanto o homem trabalha e no fim não consegue reter nada que conquistou. Nada. Porque tem uma outra informação melhor ainda. Talvez você usufrua de pouquinha coisa ou quase nada, mas quando morrer não leva nada. Já dizia o ditado, caixão não tem gaveta. Morreu, você pode dizer, meu filho, quando me enterrar, morrer, enterre papai com esse relógio, viu? E essa aliança da sua mãe. O filho diz, está certo, papai. Quando o pai descobre no inventário, o relógio custa 100 mil. Papai não queria que eu enterrasse ele com esse relógio não, né? Vão saquear o túmulo. A aliança é lembrança de mamãe. E assim vai. Né? Tem gente que morre pelas coisas. Sabe aquele faqueiro que você ganhou há 20 anos e não usa? Ele está em cima do armário, lacrado com a corrente e tudo mais. Você está esperando o príncipe Charles e jantar na sua casa. Ele está vivo ainda, Charles? Está, né? Na sua casa. E o príncipe Charles nunca vai na sua casa. Se for, tira uma selfie e diga, pastor, você estava errado. Pronto, amém. Mas eu acredito que ele não vai na sua casa. E você não usa porque espera um grande dia que nunca vai chegar. E quando você morrer, ele vai ser usado. Talvez doem ele para a igreja. Que a gente use ele aqui na construção. Cheio de cimento, jogando comida um no outro, né? Pega essa faca aí desse faqueiro, vai me pregar e prega aqui na parede. Pá, 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 e o cabo no caixão, né? Pode acontecer, não sei. Fizeram isso com o alicate do pobre de Elias, ele estando vivo. Então, a gente acaba dando valor demais às coisas e quando morre, não vai levar absolutamente nada. Tanto o rico como o pobre, pode se dedicar como for ao trabalho. No final, eles não colhem quase nada do proveito e do esforço humano. O pregador, ele quer enviar essa mensagem para todo mundo, mas primeiramente para os israelitas. O seu objetivo é abordar os israelitas que estão preocupados com questões econômicas e sociais, com a estabilidade da economia, buscando riquezas em meio à fragilidade da vida. Eles estavam distantes de Deus e focados no proveito. Lembre-se que quando Salomão escreve, Israel chega no seu apogeu político, de alianças, de riqueza. Existiam novos grandes milionários em Israel. E a preocupação não era mais com Deus, com outras coisas, sim com dinheiro, com se manter rico, né? Sem Deus, Salomão então vai dizer, não há verdadeiro benefício no trabalho, mesmo diante de pequenos progressos, aparentes progressos, né? Assim ele adverte a Israel sobre a futilidade da vida, sobre as preocupações em relação a tudo, sem levar Deus em conta. O pregador, o mestre, o Kohelet, ele se dirige então a esses israelitas que estão vivendo um novo tempo, que saíram da agricultura, eles não confiavam mais na agricultura, que se você parar para pensar é confiável, plantou, choveu, colheu, está feito. Eles agora apostavam em rotas comerciais, em tratados internacionais, entre o Egito, a Ásia e a Europa,
onde eles estavam formando fortunas, né? Tanto você ficava rico rapidamente, como ficava pobre rapidamente, igual João Grilo e Chicó. Ficar pobre, ficar rico, era fácil. Então a preocupação deles era com isso, com business, com negócios, como se dar bem na vida. E Salomão está dizendo assim, gente, vocês estão confiando em quê? No trabalho, no esforço, na riqueza? Isso não é confiável. E vocês não terão proveito em relação a isso. Apesar da pressa para enriquecer, o pregador vai alertar: sem Deus não há verdadeiro proveito em todo o trabalho debaixo do sol. E Salomão usa de uma linguagem poética para incutir na cabeça daqueles dos leitores a ideia disso. A ideia de que essa vida debaixo do sol, esse vai e vem e nada acontece, isso envolve também um pensamento em relação às riquezas, e você vai se perder em relação a isso. A resposta que Salomão dá, a ideia de que o trabalho não traz proveito, ele vai ilustrar em um poema, onde ele vai falar sobre os ciclos sem fim, tanto na vida como na natureza, que também se repete, mas não gera ganho nenhum e nem nada muda. O pregador afirma então a monotonia e a característica da vida debaixo do sol. Tudo segue um ciclo repetitivo, mas no final não tem ganho nenhum e nada muda. É como o nosso trabalho. A gente trabalha e absolutamente nada acontece. Não é essa a visão? Olha o verso 4. Depois de ele falar que não há proveito no trabalho, ele vai testificar essa ideia de que a vida ela está dentro de um ciclo sem fim e que não tem proveito nenhum. E ele diz assim, olhem para a natureza, olhem para tudo criado. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Nada muda. E ele vai mais além. Ele vai dizer assim, por exemplo, olha o trabalho do sol. O pobre trabalha desde a criação e nada acontece. Olha o verso 5. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Fica aí, né? Com a pessoa aí, ó. Esse pobre se levanta ali, deita ali. Na visão dele era assim, né? Que funcionava, né? Se levanta ali e vai para lá. Depois volta para ali, vai para lá. E nada acontece, absolutamente nada. O sol nasce e se põe em um trajeto fixo, sem mudanças. Ainda bem, né? Seu movimento é constante, não é progressivo, refletindo as repetições da vida. E ele também olha o vento. Coitado do vento. Nada muda para o pobre do vento. Olha o verso 6. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. O vento se movimenta entre o norte e o sul e sempre retorna aos seus caminhos, sem um destino final. E ele vai além, ele vai dizer, olhem para os rios, que coisa chata é os rios indo para o mar. Né? Olha o verso 7, todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá e para lá voltem a correr. Os rios correm para o mar, mas nunca vão encher, pois tem todo o processo, vai ter evaporação, nuvem, chove, enche de novo, corre de novo para lá. E assim vai nisso, até não querer mais. E o que é que muda? Nada. Qual o ganho que tem? Nenhum. Após discutir, então, a monotonia que o pregador vê na natureza, ele vai olhar para a vida humana e dizer assim, não tem cansaço maior do que estar vivo. Dá uma canseira grande. Olha o verso 8, todas as coisas trazem canseira. Não é o versículo do preguiçoso, não, porque Salomão não era preguiçoso. Mas é a reflexão de um grande sábio que por um momento tira a percepção da pessoa de Deus e olha as coisas de maneira nua e crua. E diz, trabalhar bastante, perseguir riquezas, ter renome, fama. Quer saber de uma coisa? Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você não vai ter proveito disso. No final de contas, é só canseira. Absolutamente canseira. Você ficou doente, você envelheceu antes do tempo, você não tem amizades, você não tem nada, a não ser dinheiro, fama, renome. Mas era isso que eu queria. Por que tem pessoas que têm isso e não são felizes? Por que tem pessoas que têm isso e tiram suas próprias vidas? É um questionamento que a gente pode fazer. E Salomão não tem meio termo, ele diz logo, é canseira. Parece Jaiminho, né?
Você pode tirar a carta aqui, eu quero evitar a fadiga. Ele vai além de Jaime, ele diz, não, eu já estou cansado. Tudo é canseira. A rotina gera uma insatisfação constante e indescritível. Primeiro, olha aí, a insatisfação dos olhos. Olha a continuação do verso 8. O homem não é capaz de descrevê-las. O olho nunca sacia de ver, nem os ouvidos de ouvir. Salomão ele vai dizer, primeiro ele vai falar dos olhos, né, que por mais que você veja filmes, séries, pessoas, seja lá o que for, os olhos permanecem insaciáveis. Você nunca vai dizer, hoje é sem zap. Hoje eu não quero ver nada. Se acaba de ver uma série, já procura outra. Acaba de ver uma notícia, quer ver outra. E assim vai, os olhos vermelhos doendo e você assistindo com a molesta. Os olhos nunca param de querer ver, né? E o que vemos hoje é o mesmo que a gente viu ontem. E essa rotina não acaba nunca. Você já teve a impressão de estar assistindo os filmes da Marvel e dizer, eu acho que eu já vi isso em outro filme da Marvel. Pois é a mesma coisa. E vai. Quem nunca assistiu Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes? É a mesma coisa. Mas as pessoas sentavam para assistir. Eu vi a mãe, que novela é essa? É Marimar. Eu disse, rapaz, é a mesma mulher. O mesmo par romântico, a mesma vilã. É a mesma história. Ela é pobre, fica rica, a mãe não quer, aquela coisa, bababá, a mesma coisa. E o povo vai se levando, nunca estão satisfeitos, né? Os ouvidos escutam sons, palavras, músicas, mas nunca se satisfaz. Assim como o mar não se enche, os ouvidos e os olhos continuam sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais. A gente nunca cansa de ouvir músicas, de conversar, fofoca. Hoje eu não quero mais ouvir fofocas, mas eu tenho uma aqui. Me conta essa, só para terminar o dia, né? Nossos ouvidos são insaciáveis para ouvir. E essa mesmice permeia a vida das criaturas, de tudo que foi criado, como também a vida humana, que ela é marcada por nascer, crescer, reproduzir e morrer. É isso que a gente aprende na escola, é isso que é a vida e ponto final. A criação, na verdade, demonstra uma grande futilidade da existência. Você já teve esse sentimento? Mesmo depois de ser cristão, rapaz, a vida é uma rotina sem parar. Tragicamente, eu sou uma pessoa que gosta de rotinas, porque eu sou mais pessimista algumas vezes do que Salomão, porque eu acredito numa coisa, quando sai da rotina é para pior, então é melhor ficar na rotina, entendeu? Estou com uma dor nas costas, eu não queria mais essa dor, você vai ter uma dor no corpo todo, então fica com a dor nas costas. Então, geralmente é assim, quando sai da rotina, fica ruim. Então a gente se acostuma com as coisas. Quem nunca teve uma dor e pensou, tenho que buscar um médico? Mas você aprendeu a lidar com essa dor. Ela só vem segunda, à tardezinha, ou então quarta à noite. E você se adaptou. É um jeito de dormir, é uma coisa que você deixou de fazer. Ela está lá ainda, mas você pensa, vou gastar dinheiro com isso. E você se acostuma com aquilo. Se encaixa na sua vida. E vai levando. Ou práticas que são perniciosas em relacionamentos, na vida em si, no trabalho. Mas você vê que não está tirando a vida de ninguém, que não é tão assim coisado, então vai levando. Somos seres acostumados com a rotina, com a não mudança, com a não transformação. Pelo contrário, a gente gosta que as coisas permaneçam como elas são. Parece que somos seduzidos pela futilidade, seduzidos por aquilo que nunca muda. Parece que faz parte do DNA do homem após a queda. O pregador não afirma que os seres humanos esquecem totalmente do passado, mas questiona a ilusão de deixar legado. E vai dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Olha aí. O que foi, o verso 9, se tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembrará dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. O que Salomão, e veio Paulo na minha cabeça, está dizendo é que essa busca, em lugar de uma memória na história, em marcar, em ter um grande nome, na verdade é correr atrás do vento. Porque o futuro, ele é incerto, né?
e facilmente as coisas são esquecidas. Qual é o nome hoje da avenida que leva a gente para o Midway? Qual era o nome antes? Tá vendo? Helena não vai saber quem é Bernardo Vieira. Eu não sei, eu sei que era o nome lá. Depois dá no Google aí quem é. Deve ser algum político, alguém assim, né? Mas não é mais Bernardo Vieira. O que fizeram com o pobre do Bernardo Vieira? O que foi que ele fez para perder o nome da rua? Hã? Quem foi que votou isso para dizer Nevaldo Rocha é melhor do que Bernardo Vieira? E aí? Alguém homenageou Nevaldo Rocha. O cabo que fundou a Guararapes, dono, morreu, né? Eita, homem de bem, morreu. Aí ganhou o nome da rua. Daqui a 100 anos, será que vai ser outro nome? Talvez sim. Talvez a rua seja Deixon Silva. Quem pode dizer não, não é verdade? Quem pode duvidar disso? E aí ninguém vai saber quem é Nevaldo Rocha, ninguém vai saber quem é Bernardo Vieira, que a gente nem sabe. Eu não sei quem é Bernardo Vieira. Só vai lembrar de Deixon. É? E assim vai. As pessoas recebem montanhas, dão nome a montanhas, amanhã ninguém lembra mais daquilo. E as coisas passam. Os legados não são duradouros como as pessoas pensam. No fim, a morte dissolve todas as esperanças. A morte é o encontro com aquilo que somos após a queda. Pó, passageiro, fútil, fugaz, rével. E nada mais que isso. É engraçado como o pecador caído às vezes desafia Deus, não é? Quantas pessoas não se levantaram dizendo que iam acabar com o cristianismo, enterrar Jesus. E passa, pó. E Jesus permanece. E Jesus continua. Não é? É uma loucura o tamanho de nada olhar para o céu e dizer eu sou o bichão. Eu é que mando. Quem é esse? Não dá tempo nem Deus olhar para o lado. Quando ele olha, passou 100 anos, o cara já morreu. Ixi, passou. Vai se levantar outro. E assim vão, né? Assim o pregador conclui que não há proveito em todo o trabalho realizado. É interessante porque nosso mundo, ele tenta buscar significado no trabalho, na materialidade, nas coisas, sem a figura de Deus. Sem a visão correta de Deus. A loucura dos nossos dias em relação à auto-performance reflete uma busca incessante por produtividade e sucesso pessoal. Muitas vezes a custo da saúde mental e física. Tem gente que acha que se trabalhar um pouquinho mais vai ter alguma coisa. E se lasca de trabalhar. E no fim fica doente. E vai gastar o que adquiriu com remédio. Não é isso? E fruta, que é onde bota o remédio para o cabo comer quando está idoso. Que ele não quer tomar remédio. No final das contas, não serviu de nada todo esse esforço. Viver uma cultura que valoriza a conquista individual em comparação com o contraste, em ter outras coisas, em relacionamentos, em pessoas, em ter uma vida que marca a vida dos outros, às vezes a performance, às vezes de ter algo, de ser alguém, de possuir as coisas, é maior do que você construir laços, construir amizades, construir uma família. E a ideia de produzir, de performar, leva as pessoas a uma loucura. E elas começam a acreditar, se tiverem mais, vão ter uma vida melhor e serão felizes. E serão pessoas boas. E vão ajudar até na obra do Senhor. Senhor, se tu me enricar, está aqui teu servo, para abençoar as nações com esse dinheiro. Um tremendo caô, não é? A gente deposita as nossas realizações na materialidade. Eu serei uma pessoa melhor quando eu passar no concurso. Quando eu tiver o canudo, o diploma na parede, aí sim eu serei um crente melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Toda essa angústia que há em mim, todas as coisas que eu vivi no passado, meus traumas, tudo isso será superado quando eu estiver ganhando bem e realizado. E não vai. Não vai. Tem coisas que tem feridas na alma que só Jesus pode curar. Não é o emprego. Eu não estou pregando contra o emprego não, viu? Não estou dizendo que não há realização no trabalho. Tem.
Mas para curar a alma, não dá não. O trabalho não tem essa função. Essa obsessão que acaba gerando não apenas ansiedade e esgotamento, mas também resulta em uma vida sem pausa, onde o descanso é visto como fraqueza. Tem aquele povo que diz, né? Sabe aqueles coaches que vão vender, enquanto eles dormem você trabalha. Né? Você vai ter, é seu sonho, pega a visão, vai lá e tal, e aquela coisa. E a Bíblia nos ensina o oposto a isso. Né? Deixo cantava muito esse corinho, inútil vos será, bem cedo trabalhar, penosamente trabalhar, né? Aos seus ele dá enquanto dorme. Né? Mas o coro de DG, ele parou um pouquinho mais, mas ele ainda acredita nisso, não é não? Amém, vamos cantar depois aí, né? E assim, sem tempo de refletir, simplesmente o ser. Muitos acabam se perguntando o verdadeiro significado de suas vidas. Afinal, de viver debaixo do sol não é fácil. A busca por significado torna ainda mais difícil em um ambiente que é ignorado a importância de descansar, de valorizar os relacionamentos, a família, né? Criando uma sensação de insatisfação crônica. A pessoa nunca está satisfeita. Ela acha que tem que trabalhar um pouco mais. Assim, essa busca por auto-performance pode nos afastar do verdadeiro propósito. Semelhante ao que o pregador, o sábio, o Kohelet em Eclesiastes descreve sobre a futilidade de trabalhar sem Deus. Aí eu pergunto, mesmo sendo crente lavado e remido no sangue de Jesus, batizado, participante da obra, cooperador de Cristo, a gente está imune ao materialismo? A gente está imune a começar a enxergar a vida simplesmente pela ótica debaixo do sol? É óbvio que não. A prova disso é que está Eclesiastes aqui. A prova disso são N avisos que o próprio Jesus Cristo fez em seu ministério e depois os apóstolos dando continuidade sobre como a vida é passageira, como as riquezas são traiçoeiras, como o verdadeiro tesouro está em Cristo, não nas coisas aqui de baixo. Então, é algo que deve ficar em nossa mente. Será que a gente não é afetado pela cultura do maior e melhor? É óbvio que sim. Pastor é doente quando ele descobre que a igreja vizinha dele é maior do que a dele. Né? Quando um pastor se encontra com outro, e aí, como é que tá? Como é que tá lá a igreja? Aí ele fala, tá, benção. Aí o caba diz, não tem problema na tua igreja não? Né? Que já quer saber, rapaz, minha igreja acabou-se. Só tá eu e minha mulher. E ela ainda está com raiva de mim. Aconteceu isso, pronto. Tem quantas pessoas na tua igreja? Hã? Tu tá ganhando quanto? Aí fez sucesso aí, ó. É? Vai lá no... o esporte predileto de alguns pastores aí no Instagram, depois do culto. Olhar o culto das outras igrejas. Como é que tá lá? Se tem alguém que foi, que deixou de ir, como é que tá? Se tem muito... Aí conta as cabeças lá. Rapaz, né? Performance. Performance. E a gente se cobra em relação a isso. Se cobra na igreja. A gente tem que fazer o melhor sempre, né? Mas a ideia é que se nós não conseguirmos ser melhor do que o outro, não deu certo. A gente se mede pelos outros, não por si mesmo. E você é limitado. O Everson quer jogar igual o Cristiano Ronaldo, mas não consegue. É só você ir sábado de noite lá na quadra e você vai ver que ele não chega nem perto. Nem agora que chamado velho, cai nos pedaços, ele chega perto. Não chega perto. Né? Então assim, eu quero fechar, mas levando os irmãos a uma perspectiva. A chave para que a gente possa entender essa passagem está na expressão debaixo do sol. Joga aí, meu cabo da produção. A vida debaixo do sol sempre será frágil, fugaz e carente de significado. Olha, o cabo olhando para o sol, ó, lascou-se. Né? Não tem como você... Olha para o sol no pingo do meio-dia para ver se você enxerga alguma coisa. O cabo fica logo assim, né? Se tiver astigmatismo como eu, não vê nada. Tudo parece de metal. Meu Deus, estou ficando cego? Tá não.
Quer dizer, tá, mas ainda não, né? O já e o ainda não, né? Então, contemplar as coisas debaixo do sol significa observá-las sobre uma perspectiva puramente terrena, sem considerar Deus. E se a vida debaixo do sol ofusca a nossa visão, Deus em Cristo nos concede óculos escuros. Como é que a gente enxerga debaixo do sol se não colocar óculos escuros, não é? Bota aí, meu filho. Deus existe e está acima das coisas debaixo do sol. Podemos ver as coisas de uma perspectiva celestial. E preste atenção. Solta aí o homem aí. Olha. Vamos olhar o texto pelas lentes de Cristo. Vamos redimir o texto. Porque pelas lentes de Cristo a gente vai ver redenção, cruz, graça, a obra do Senhor Jesus. Preste atenção. Vamos olhar primeiro para a criação, onde Salomão diz que tudo é um ciclo infindável, que não tem proveito nenhum, que você olha para aquilo ali, nada acontece. Já viu quando a gente está muito sobrecarregado, a gente não consegue observar as pequenas coisas da vida, né? O sol, a lua, né? Nada, a natureza, para a gente tanto faz. Eu não estou nem aí, briga com o sol, briga com a chuva. Para que essa chuva? É um maluco, né? Esse sol muito forte, sai brigando com tudo. Né? Fica meio aluado. Primeiramente, a criação não é um relógio onde foi dado corda e solto a sua própria sorte, em repetições, em ciclos que não levam a nada. Na verdade, toda a criação glorifica a Deus. Toda a criação rende glórias e louvores ao nosso Deus. E tudo, por mais que você enxergue debaixo do sol e veja assim, não, está meio estranho, tudo está no controle de Deus. Absolutamente tudo. A queda não tirou as coisas do controle de Deus. Óbvio que não. Deus continua no controle de tudo. Se você olhar para alguns salmos como o 104 ou 19, que os céus proclamam a glória do Senhor, ou 119, que é bem grande, mas ele está recheado de passagens onde diz que Deus controla as coisas, que pela sua palavra tudo se fez, que ele mantém as coisas funcionando pelo seu poder e pela sua palavra. Se olharmos para os nossos dias, eles não são iguais. Óbvio que não. Os nossos dias são oportunidades que Deus nos dá de nos consertarmos em muitas coisas, de restaurarmos vidas de outras pessoas. Amanhã você pode topar com alguém que precise ouvir que Jesus existe, que Jesus é Senhor. Então, cada dia que Deus nos dá é uma dádiva, é uma bênção de avançar mais e se tornar mais parecido com Ele. Na verdade, cada dia renova-se as misericórdias de Deus. Cada dia é um dia propício ao renovo, à restauração. E o tempo é hoje. Quando você acordar amanhã, saiba que isso é um presente de Deus. É mais um dia. Não é menos um dia, né? O pessimista, menos um dia de vida, estou perto da morte. Não. É mais um dia que Ele lhe dá nessa terra. Com todos os seus defeitos, mas aqui, sabendo que Ele é Senhor. Mais uma oportunidade de testemunhar a Ele, a outras pessoas que Ele é Deus e Senhor. Se não há nada de novo, a gente não pode ter ganho nenhum, não é? Nada de novo acontece, então todas as coisas são iguais, nada muda. Mas a história redentiva, ela avança para um evento radicalmente novo, que mudou até o calendário. Você enxergando debaixo do sol ou não, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus entrou na terra, mudou o sistema. E uma vez, Jesus conversando com os fariseus, e com aqueles que o perseguiam, que tinham sua visão debaixo do sol, Jesus fala assim, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês enxergam as coisas debaixo do sol, eu estou acima das coisas do sol. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Jesus, ele trouxe uma nova palavra. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, verdadeiramente serão os meus discípulos. Se vocês conhecerem a verdade, serão livres de fato. Isso é novo. Ninguém nunca tinha ouvido isso. Isso mudou totalmente a história da salvação. Jesus oferece também um novo nascimento. Como nada de novo acontece? Uma nova aliança, uma nova vida que vence a morte. Por isso que é boas novas.
qualquer pessoa lá fora que nunca ouviu falar de Jesus e vive nesse ciclo infinito da vida que nada muda, se ouve uma coisa como essa, as boas novas, vê que a vida não é uma rotina, que a vida não é sem propósito, alguém mudou isso e aquele que fez tudo se tornar novo, que é o Senhor Jesus. Aquele que mudou todos esses ciclos repetitivos, que trouxe significado às coisas, restaurou e restaura aquilo que havia se perdido. E no final da Bíblia, que é a grande história, como tudo se fez novo, né? O próprio Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Então o novo é com Ele mesmo. Mudar as coisas, mudar essa monotonia, essa visão debaixo do sol, trazer o novo, é o nosso Jesus que faz isso. Com a progressão da história redentiva, surgem novos eventos, novas realidades, novas esperanças. Deus fará nova todas as coisas. Assim as frustrações da vida não durarão para sempre. Porque a palavra de Deus diz que no fim Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Tudo isso passará, de fato. Não haverá mais nenhum tipo de mazela em decorrência do pecado. Tudo será novo, de fato. Isso fala ao nosso coração: persevera. Persevera. Não é a visão limitada de debaixo do sol que diz como as coisas são. Dita a sua vida. Você foi feito novo. Você foi chamado para o novo e as coisas estão sendo renovadas. Então viva com essa perspectiva. Embora o homem não ganhe nada em seu trabalho sem Deus, através de Jesus a gente ganha muito. Se debaixo do sol o trabalho é enfadonho, sem proveito em Cristo, o nosso trabalho não é em vão. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58 que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E é claro que Paulo está falando aqui no trabalho da igreja, no trabalho evangelístico, no trabalho cristão, não é? Mas quem disse que esse trabalho é possível acontecer sem um trabalho secular? Quem disse que um anula o outro? O que Paulo está dizendo e o Novo Testamento ensina com primazia isso, é que trabalhar, seja lá qual for o seu trabalho, isso é para a glória de Deus e não é em vão. Seja o melhor profissional possível, pague suas contas, sustente sua família, honre Deus através do seu trabalho, isso é ganho do seu trabalho. O seu trabalho não está sendo em vão, porque quando você trabalha da maneira correta, você está testemunhando ao mundo que tem um Senhor. O seu Senhor não é o seu patrão ou a empresa, é Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, encoraja a trabalhar dizendo: trabalhem de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor que estáis servindo. Então, Jesus, Salomão vai fazer isso no final do Eclesiastes, mas não dá para a gente pregar ele todo de uma vez, né? Então a gente vai no final de cada capítulo, colocar o óculos escuro, redimir o texto e olhar através de Jesus o que realmente a obra, a pessoa de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na história, redime essa visão debaixo do sol. Quando alguém chegar para você e falar assim: ei, a vida é uma droga, né? Nada de novo acontece, o trabalho da gente, isso é música aí fora. As pessoas gostam de reclamar. Aí você fala: não, macho, não é assim não. Tudo está no controle de Deus. As coisas parecem repetitivas, mas não são. Chegou o novo que é Cristo Jesus. Ele dá significado às coisas. Pense naquilo que o Evangelho faz em relação à nossa perspectiva. Eu sou simplesmente um porteiro, nada mais. Eu não tenho importância nenhuma. Eu não ganho o suficiente, minha vida não tem valor. Eu estou em Cristo Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou morar com o meu Senhor. Isso aqui é passageiro. Ele me sustenta no meu trabalho. Eu estou bem com minha família, na igreja. Passo por altos e baixos, né? A vida é uma montanha russa. Mas eu estou bem com o meu Senhor. Eu estou vivo. As coisas estão andando. Então eu não sou um simples porteiro. Eu estou porteiro, mas eu sou filho do Senhor Jesus. Eu vou ser o melhor porteiro que existe,
porque eu estou testemunhando Jesus. Rapaz, fulano na portaria, você nunca vê ele reclamando, né? Você nunca vê ele com raiva, chutando os outros, brigando com o povo, empurrando o povo ninguém vai entrar hoje aqui não, e bate a porta. Você nunca vê ele assim. Por quê? Alguma coisa tem. Porque ele está de óculos escuro. Ele não está enxergando mais as coisas com a visão de baixo do sol. Mas ele foi colocado, olha, a chapuleta de óculos. Agora ele enxerga as coisas pelo prisma de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Domingo a gente continua em Eclesiastes. Vai lendo, vai anotando, fazendo questionamentos a você mesmo. E as nossas células vão trabalhar com Eclesiastes, né? Para você ficar triste no começo e depois, aleluia, ficar feliz no final. Deus abençoe e nos guarde. Eu quero encerrar avisando aos irmãos, né, que temos nossas células. Procura uma próxima de sua casa, que lá a gente se aprofunda no que a gente vê aqui na nossa celebração. E é um momento de comunhão, de comer bem muito, de alegria, de mangar do povo. A minha começa de 7h30, termina de 11h30. E porque eu vou expulsando o povo. Porque se deixasse, o povo ficava lá até não querer mais. Eu acho que os vizinhos têm uma raiva, viu? Isso é um bocado de cão. Eu não posso fazer nada. Eles também me fazem raiva com grafite. Eu vou na sexta-feira, desconto. Amém por isso? Amém, amém. Deus é bom. Meus amados irmãos, a gente vai chegar ao fim da nossa celebração. A gente aqui no Gramoré diz que o nosso culto não é aqui, nosso culto é diário, constante, mas a nossa celebração é esse momento. Eu quero avisar que domingo que vem a gente continua a nossa escola teológica, a EBD, a gente está vendo Cristologia, né? Vamos continuar nessa pegada, e sábado a gente tem o Casados para a Glória de Deus, na mesma pegada, né? 4 da tarde uma turminha, 7 da noite outra turminha. Né, está lá no grupo, né, dia 27, é isso? Próximo sábado, né? Então é isso mesmo, que eu não sou muito bom de data não, tudo é passageiro para mim. Então, eu não sei os meses direito ainda da sequência, acredita nisso? Eu sei assim, 7, 8, 9, mas os nomes eu fico meio, junho ou julho, é qual? Eu não sei. Aí pior que lasca tudo, que Cida, minha mãe, tudo é nesses meses aí, que nome parecido. Né? Enfim. Então, a gente vai ter o Casados para a Glória de Cristo. A gente faz em 2 turmas, 4 da tarde e 7 da noite. A gente vai ver sobre divórcio, é o tema. Né? Então venha, traga alguém, vai ser bênção da parte de Deus. Domingo que vem, 18h30, estaremos aqui com Eclesiastes. Irmãos, você que nos visita, não se sinta constrangido, a gente não quer o seu dinheiro, não está atrás do seu dinheiro, a gente quer a sua vida. O dinheiro faz parte dela, a gente quer abençoar você. Né? Mas você que faz parte da Igreja Batista do Gramoré e veio preparado, é o seu dia de vir aqui à frente ao gasofilácio, essa caixa de pau, né? E ofertar, dizimar. Quando a gente acabar a nossa celebração, a galera vai atacar a mesa ali que tem salgado, e vai o povo tudo doido comendo. Você vem aqui sozinho, você e Jesus, e bota a sua oferta, seu dízimo, como assim você achar, se você veio preparado para isso. Na maioria das pessoas é Pix e tal, então você que nos visita, não se sinta constrangido. Vá comer ali, vá conversar com os irmãos, botar o papo em dia. Você faz parte da nossa igreja que veio apto, então você o faz. Eu quero dizer que a nossa igreja, a gente vai preparar uma assembleia para apresentar todos os números, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo pagar todas as nossas contas, né? Deus tem nos honrado com a generosidade dos irmãos e as coisas estão caminhando. Você vê que a gente está fazendo o 4º templo de Salomão, né? Que o 3º não deu, que já fizeram, então aqui é o 4º. Então as coisas estão caminhando, tá bem? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar e após a oração chamamos... Sim? Nada, é só para mim. Ele veio dizer assim, pastor, que pregação, o senhor tocou no meu coração grandemente. Foi isso? Vamos orar, curve sua cabeça, meu irmão. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma celebração, mais um momento aqui reunidos, como tua igreja, teu corpo, para celebrar o teu nome, meu Deus, para estudar esse livro que é tão enigmático, é tão interessante, tão rico, tão desafiador, mas quando a gente olha para a história completa da tua palavra e vê o nosso Senhor Jesus, o advento de Cristo, a gente pode entender como as coisas funcionam de fato, meu Pai. E perceber que a vida não se resume a essa visão debaixo do sol.
A nossa visão está além disso, está em Cristo Jesus, que fez de novo e mudou todas as coisas. Então que essa visão, a visão correta, a visão em Cristo, possa mudar a nossa visão, possa mudar a nossa maneira de pensar, de falar, e que venhamos testemunhar aí fora para outras pessoas, meu Pai, que Jesus é o novo, é aquilo que tornou tudo novo. Que o Senhor possa nos ajudar e que venhamos ter prazer nas nossas atividades do dia a dia, no trabalho, nas coisas da casa, nas coisas que a gente faz, meu Pai, para que a vida ande, as coisas aconteçam. Incute no nosso coração, na nossa mente, que isso também redunda em glórias para o Senhor. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, dá-nos uma semana abençoada na Tua santa presença, meu Pai, no nome santo, eterno e poderoso daquele que fez tudo novo, o nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Amém.